Fala pessoal, Diego Pereira por aqui para mais um vídeo de pós-jogo para a gente falar da vitória do Arsenal para cima do Newcastle. 1-0, gol de Eberechi Eze, vitória essa que nos recoloca na liderança da Premier League num jogo truncado, num jogo difícil, um jogo até estranho, eu diria assim, mas que o Arsenal fez a lição de casa, fez o que tinha que ser feito e reassume aí, pelo menos provisoriamente, a liderança da competição. Antes de mais nada, peço para você se inscrever no canal, ativar as notificações aí, deixar o teu joinha, o teu comentário e compartilhar esse vídeo aí com o maior número de pessoas possíveis, se fizer sentido para você, é óbvio. Estamos chegando na marca de 300 inscritos, muito obrigado a toda a galera que está chegando aqui no canal, estamos produzindo muito conteúdo aqui, falando de Arsenal, tá certo, pessoal? Bom, antes de mais nada, a gente precisa falar da escalação, né, do técnico Arteta, as opções do técnico Arteta para esse jogo. A gente tinha, no vídeo de pré-jogo, pensado aqui, elaborado, né, uma escalação com Davi Raya, Mosquera, Saliba, Magalhães e Hincapié, Zubimendi, Declan Rice, Odegaard, Eberechi Eze, Gyökeres e Noni Madueke, né, na ponta direita. O Arteta promoveu apenas duas mudanças em relação àquilo que a gente havia pensado, esboçado para esse jogo. Ele trouxe de volta o Ben White aí como titular da equipe e novamente entrou com o Kai Havertz de centroavante, deixando o Gyökeres no banco de reservas. O jogo do Arsenal começou até de forma esquisita, né? Porque o Newcastle começou um pouco melhor a partida, né, tendo mais posse de bola, marcando muito alta a saída de bola do Arsenal. A gente precisa lembrar e entender que o momento da competição, essa reta decisiva, tudo que gira em torno, né, todas as nuances, né, desde a derrota para o City, faz com que o time entre muito nervoso no jogo, né? Embora o Arsenal tenha feito um jogo muito melhor diante do City em relação ao que vinha apresentando anteriormente, né, nos últimos jogos, esse fator aí de nervosismo, ele ainda pesa bastante e hoje não foi diferente, muito por conta da necessidade de vencer para reassumir a liderança e, para além disso, a questão do saldo de gols. Mas, todavia, entretanto, o Arsenal conseguiu aí equilibrar as ações, foi tirando um pouquinho daquele ímpeto do Newcastle nos minutos iniciais, foi conseguindo se estabilizar na partida, né, baixar aquela adrenalina inicial. E aí é interessante a magia de Nicolas Rover, mais uma vez. Nós torcedores, né, a própria imprensa que vivia dizendo que o Arsenal só fazia gols de escanteio, estávamos até, de certa forma, preocupados, né? Porque o Arsenal não havia mais apresentado nenhum repertório com bolas paradas, não era mais aquele mesmo perigo, né? Não tinha mais a mesma letalidade de outras ocasiões, do início da temporada, com as bolas aéreas, com as bolas paradas, principalmente nos escanteios. Pois bem, meus amigos, Nicolas Rover criou aí novas travessuras, se assim a gente pode dizer, em jogadas ensaiadas de bola parada nos escanteios. Agora escanteios curtos, movimentações rápidas, e o Arsenal hoje precisou de apenas 3 para abrir o marcador. As duas primeiras, a primeira muito mal executada, não deu certo. A segunda, o Eze conseguindo finalizar de fora da área e a bola passando à esquerda do gol do Pope. E aí a terceira, uma linda jogada ensaiada, o Madueke encontra o Havertz na área, ele ajeita para o Eze e o Eze bate para o gol de primeira, de pé direito, no ângulo do Nick Pope, sem chance nenhuma para o goleiro do Newcastle. O Arsenal abria o placar e seria esse o gol único da partida, um gol que nos garantiu a vitória, que nos trouxe bastante preocupação ao decorrer da partida, porque é aquele resultado mínimo que é sempre muito preocupante. Mas o Arsenal conseguiu a vitória, conseguiu esse resultado importantíssimo e, para além disso, conseguiu neutralizar a equipe do Newcastle. Em alguns momentos ainda, a equipe visitante teve boas oportunidades, criou algumas boas chances para fazer o gol, para tentar o empate. Eu lembro de um chutaço do Tonali de fora da área, a bola faz uma curva absurda e o Davi Raya consegue fazer uma excelente defesa no contrapé, o goleiro espanhol. Mais um jogo de clean sheet pro Raya, que deve ser eleito o melhor goleiro da temporada novamente, então estamos muito bem servidos. Hoje o Ben White não comprometeu, a gente pode dizer que ele não comprometeu. Todavia, quando há necessidade da participação do Ben White, é impressionante que nem mesmo a leitura do espaço defensivo hoje o Ben White consegue fazer como já fez
em outras ocasiões, né, em temporadas atrás. Em alguns momentos o Willock dando muito trabalho pelo lado esquerdo, né, com ultrapassagens, em algumas bolas em profundidade, ele ganhando na correria ali do Ben White. Mas enfim, preocupações que devem ser sanadas com o retorno do Jurrien Timber e a gente torce para que isso aconteça o mais rápido possível. Estamos recuperando jogadores, é verdade, né? O Bukayo Saka hoje esteve à disposição e entrou nos minutos finais, mas o ponto negativo do jogo de hoje, sem dúvida nenhuma, foram as lesões de Kai Havertz e Eberechi. O Kai Havertz que deixou o campo ainda no primeiro tempo, com uma possível lesão ali na virilha, né? E preocupa porque o Havertz, ele inclusive saiu bastante abatido, bastante chateado do jogo. É um ano muito difícil, é uma temporada muito difícil pro Havertz, que já havia se machucado lá no início, na pré-temporada, passou um longo tempo lesionado, fora dos gramados, retornou, se lesionou de novo, aí agora consegue retornar, quando começa a engrenar aí uma sequência, inclusive ganhar a vaga do Gyökeres no comando de ataque, volta a se machucar o alemão. A gente torce para que não seja nada de mais grave, mas a aparência, né, a maneira como o Kai Havertz deixa o campo é demonstrando um abatimento, uma tristeza, e não é para menos, né? Um jogador que tem que estar presente, né? Tem que ter minutos, participar de jogos, não conseguir por conta das lesões, é muito complicado, né? É bem difícil e a gente torce para uma breve recuperação. O Eze também deixou o campo no segundo tempo. No caso do Eze, não deu para entender ali muito bem qual foi a lesão, não sei se foi no tornozelo, se foi na panturrilha, de qualquer forma, ele estava até com um ar mais descontraído ali, conversando com os companheiros, deixou o campo andando tranquilamente, não esboçando nenhuma lesão, talvez um pouco mais séria, mas também requer atenção aí essa lesão do Eze. Gente, no segundo tempo o Arsenal foi bem mais conservador. A gente fez um segundo tempo muito modesto, de pouquíssimas jogadas de perigo, né, oferecendo pouquíssimo perigo pro Newcastle. Acho até que a gente poderia ter tentado matar esse jogo. Tínhamos condição para isso. Newcastle muito mal na partida, eu não me lembro no segundo tempo principalmente, lembro de uma finalização do Issa, já da metade pro fim do segundo tempo, quando ele recebe uma bola dentro da área e finaliza por cima do gol do Raya sozinho, até acho que estava em condição legal, o Hincapié me parece que dava condição para ele, mas muito pouco, né? Então, um time que não ofereceu risco e o Arsenal não conseguiu também criar oportunidades para matar, para liquidar a partida, é um tanto quanto preocupante. Eu até dizia durante a transmissão aqui, conversando com a minha esposa, que o Arsenal demorava demais para as tomadas de decisão, né? No primeiro tempo teve uma bola que o Madueke demorou para finalizar, uma outra que o Odegaard demora para acionar o Madueke pelo lado direito e depois, para além da demora na decisão, ele ainda toma a decisão errada, que ele tenta inverter o jogo para o outro lado. No segundo tempo isso não foi diferente. E aí a gente percebe o quanto o Saka ele faz falta, né? Porque ele tem essa tomada de decisão muito rápida. O Saka entrou faltando praticamente ali 10 minutos pro fim da partida e ele finalizou uma bola, ele deu uma assistência pro companheiro e cruzou uma bola com muito perigo para dentro da área. Em 10 minutos, o Bukayo Saka fez muito mais do que o Noni Madueke, gente. Não é que o Madueke não seja esforçado, não tem nada a ver com isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas realmente o Saka faz falta. E o Max Dalman, ele tem essa mesma característica. O Martinelli, por exemplo, ele entrou no segundo tempo e toda a bola, ou quase toda a bola que ele dominava, ele voltava para trás. Em algum momento eu chamei ele de jogador caranguejo, porque é impressionante. Eu não sei se é falta de confiança, o que é, mas o time joga para trás. O tempo inteiro o time jogando para trás. Precisa corrigir isso o mais rápido possível. O Gyökeres, num contra-ataque absurdo do Arsenal, eu lembro que eram 3 jogadores do Arsenal contra apenas um marcador, e o Gyökeres era só fazer o passe, aquele passe em arco, buscando o Saka lá do outro lado, pro menino resolver, pro menino matar, liquidar a partida. O Gyökeres me faz o passe no pé do Burn, no pé do defensor. Olha, gente, eu não sei o quanto de paciência mais o torcedor do Arsenal precisa até o final dessa temporada. Eu acho até que
nesse determinado momento que nós estamos e a maneira como nós estamos jogando, se o título vier, olha, vai ser por muito esforço, hein? Muito esforço, porque o time é um time que gosta de bater na bola, viu? Olha, a bola sofre ultimamente nos pés dos jogadores do Arsenal, mas o que mais importa, né, no caso, foi a vitória, os 3 pontos, reassumir a liderança e direta ou indiretamente jogar aí uma pressãozinha para cima do Manchester City, que só entra em campo no outro domingo, né? Afunilando aí reta decisiva da temporada e a gente precisa só fazer o nosso papel, só fazer a nossa lição de casa e vencer esses próximos jogos restantes aí. Hoje foi a rodada 34. Agora faltam apenas 4 jogos para o Arsenal buscar esse título aí tão sonhado. Agora a gente precisa fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem no elenco e torcer muito para que o City também não consiga, né, cumprir com os seus objetivos, que o City tropece e tropece muito, né, e saia capotando, inclusive, e fique bem longe de nós e que o Arsenal possa reassumir a liderança, quem sabe até, né, quem sabe até vencer a Liga com algumas rodadas aí de antecedência. Por que não? Por que não? Hoje o Tottenham venceu a primeira em 2026, mas não resolveu de nada, porque o West Ham também ganhou. Então o Tottenham continua na zona de rebaixamento, ou seja, um final de semana maravilhoso. O Arsenal venceu, retomou a liderança e o Tottenham segue na luta contra o rebaixamento. Espero que piore. Valeu, gente! Fica aí o convite para você mais uma vez se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, compartilhar esse vídeo. Deixa teu comentário aí para dizer o que você achou da partida. Tamo junto, um forte abraço a todos e valeu!